criado para alertar a população sobre a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce no controle da doença. No programa de hoje, a gente fala desse assunto que ainda gera muitas dúvidas e medo entre as mulheres. Também vamos entrar no clima da campanha Novembro Azul e mostrar como os homens podem se prevenir do câncer de próstata. Um problema de saúde pública que exige superação de barreiras físicas, sociais, econômicas e psicológicas. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. É o mais comum entre mulheres e atinge também os homens. No Brasil, é o que mais causa morte nas mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o número de casos registrados no país cresce 2% ao ano, o que representa 58 mil novos casos anuais. Diante de dados tão expressivos, a prevenção é uma das formas mais eficientes de combater a doença e cuidar de quem a gente ama. Amar a vida. Esta pode ser a melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama. Isto porque existem vários tipos da doença, alguns bastante raros, e que inclusive podem se manifestar de forma combinada. O tipo de câncer de mama mais comum é o carcinoma ductal invasivo. Cerca de 80% de todos os casos de câncer de mama correspondem a este tipo. Segundo alguns especialistas, o aumento dos casos dos últimos anos pode estar relacionado a fatores diversos, como, por exemplo, a reprodução, uma vez que a mulher tem optado por engravidar mais tarde e amamentar por pouco tempo. Mas existem muitos outros fatores, como a própria genética e a alimentação. O câncer é uma doença causada pela multiplicação de células anormais no corpo, como a gente já viu, e apenas para este ano são esperados mais de 57 mil casos novos apenas no Brasil. Mas para a gente não falar só de coisas ruins, agora nós vamos conhecer um grupo de pessoas que tem ajudado esses pacientes diagnosticados com câncer, que é a Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Novo Hamburgo. Então vem comigo! A Liga é uma entidade beneficente que combate o câncer por meio do trabalho voluntário e de prevenção junto à comunidade. É por meio de oficinas como esta de artesanato que a Liga presta assistência a pessoas com câncer. Atualmente, a entidade também organiza o Brechó Solidário, que arrecada roupas novas e usadas para vender e reverter os valores em doações aos pacientes. São mais de 300 pessoas com câncer atendidas pela equipe de 77 voluntários. O que nós queremos trabalhar? A autoestima, a reinclusão social deles no meio, que eles vão ter amigos, eles conversam, porque se a pessoa está passando um tratamento de câncer e ela ficar só em casa, ela entra em depressão, piora, ela não quer mais sair de casa, e isso que a gente tem que fazer. Ele se animar, além dele estar se tratando, ele vai passar e ele vai fazer amizade. Uma das formas mais eficientes de combater o câncer é a prevenção. Segundo dados do INCA, cerca de 30% dos casos podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Neste quesito, a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e até a amamentação podem ser nossos aliados. Outra forma de prevenir é o autoexame, onde devemos apalpar as mamas criteriosamente, alternando a posição dos braços, primeiro com os braços levantados, depois abaixados e também com as mãos na cintura. Por último, devemos apertar o mamilo delicadamente e observar se sai alguma secreção ou se existe algum caroço. Caso algum deles seja encontrado, devemos procurar um médico com urgência, aumentando assim as chances de cura no caso de ser câncer. E por falar em cura, esta é uma palavra que Joraci, paciente da Liga, entende na teoria e na prática. Ela descobriu o câncer de mama, mas por negligência médica, recebeu o diagnóstico 2 anos após o início da doença. Hoje ela já está recuperada, mas diz que passou dias muito difíceis. Só quem me viu que pode dizer o que eu do jeito que eu andei. Quem tem que lutar é eu. Agora, se eu chegar ali e ficar sentada, não ir lá conversar, né, com ninguém, ficar trancada dentro de casa, não tem. Daí não dá. Marilene também enfrentou o câncer de mama, mas no caso dela, o diagnóstico foi mais assustador do que no caso da amiga Joraci. A primeira coisa que passei na minha cabeça, eu pensei, tem 1 ano agora para ficar aqui, mais ou menos, né, pensei.
Eu tinha um netinho pequeno, era bem apegado comigo, foi bem triste, né? Mas depois a gente começou a ver que não era o fim, que a gente tinha que levantar a cabeça e se tratar, e estou hoje muito bem. Com a batalha ganha sobre o câncer de mama, agora tanto Marilene quanto Joraci seguem frequentando a Liga e fazendo seus exames de rotina. Ajudam a si mesmas e também apoiam a outras pessoas. Fazem de suas histórias um exemplo a ser seguido, um exemplo de luta, de vitória e de fé. Não deixem de fazer os exames, de ir atrás quando sente qualquer coisa, né? Que eu senti, logo eu procurei e logo eu consegui, fiz a cirurgia e estou bem hoje. Enfrentar um câncer não é fácil. Ao longo do tratamento, o paciente passa por diversos procedimentos agressivos, como a quimioterapia. Eu fui conhecer a história da Rosa Maria, que conseguiu superar um câncer de mama. Para isso, ela contou com o apoio da família e amigos. A minha reação, acho que como de toda mulher que recebe uma notícia assim tão forte, foi, no primeiro momento, assustada, né? Porque eu tinha uma vida já tranquila, saudável. Depois do susto, a única vontade que Rosa tinha era de vencer o câncer. As forças para isso, ela buscou bem pertinho, na família e nos amigos. Passado o impacto assim, da notícia, vem aquela reflexão de que a gente pode lutar, a gente pode vencer essa doença, né? Então, a coragem, eu senti assim, muita coragem de ver que a minha vida não tinha terminado. Eu tinha 51 anos e eu queria viver muito mais, queria ver meus netos crescerem, né? E enfrentar essa doença, me cercando de todos os cuidados. O Dr. Leandro convive com pacientes que têm ou já tiveram câncer e ressalta a importância do carinho e da atenção da família desde o diagnóstico. Do momento do diagnóstico do câncer, né, até o início do tratamento, é importante então que o paciente se cerque de pessoas próximas a ele, né, pessoas queridas, ou mesmo de um apoio psicológico, para que ele tenha então um equilíbrio para iniciar o tratamento, que muitas vezes vai demandar uma força muito grande, como por exemplo no caso de uma cirurgia. Os bons pensamentos também podem ser um aliado fundamental para a superação da doença. O enfoque na espiritualidade é muito importante, né? Ou seja, a pessoa consiga vivenciar as emoções positivas, consiga aceitar que é sim natural a gente passar por esse momento de dor, de luto, né? Mas tentar sempre ver, refletir, pensar nas coisas boas, em praticar gratidão e não se culpar, não tentar também culpar ninguém pela doença, ou seja, a busca pela espiritualidade nesse momento, né, ela passa a ser fundamental para a superação da doença. Além do apoio das pessoas queridas, Rosa procurou ajuda psicológica e isso foi importante para ela se sentir melhor. Quando pergunto para Rosa como está a vida hoje, o sorriso no rosto mostra que os momentos difíceis ficaram para trás. Minha vida está ótima. Minha vida está ótima, eu me cuidando, fazendo exercícios, faço pilates, faço yoga e também procuro me agradar muito. Ela também deixa um recado para quem está na batalha contra o câncer. Tenham coragem. Tudo passa. E isso vai passar também. E vocês vão ver que é um momento que depois fica para a história da vida da gente e a gente tem condições de viver bem e plenamente, sem limitação alguma. Depois do intervalo, um alerta para os homens. Fazer exames regulares ajuda na prevenção do câncer de próstata. Não saia daí, a gente volta já.
tabu que aos poucos está sendo superado. Vamos falar agora sobre a prevenção contra o tipo de câncer que mais atinge os homens, o câncer de próstata. Saiba agora de alguns hábitos que podem reduzir e muito as chances de ter essa doença. Aqui no Brasil, este é o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens, mas talvez o que mais assuste. Para se ter uma noção, de 1990 até 2013, o índice de novos casos subiu 414%, passando de 18 para 96 mil pessoas com o diagnóstico. Com números tão expressivos, fica a pergunta: qual será a melhor prevenção? Nós fomos buscar estas respostas no consultório médico. Esses estudos sobre o que a gente pode utilizar para tentar prevenir o câncer de próstata são bastante controversos. Se sabe que um fator muito importante é a parte genética, ou seja, indivíduos que têm familiares de primeiro grau com histórico de câncer de próstata têm de 3 a 10 vezes mais chance de apresentar câncer de próstata no futuro. Mesmo que a maioria dos casos apareça apenas na terceira idade, não foi o que aconteceu com o Denis. Ele não tinha histórico da doença na família. Mesmo assim, recebeu o diagnóstico cedo, aos 41 anos. Só que tu tem aquela certeza que tu tem que seguir em frente, né? Tu não pode simplesmente, vamos desesperar, agora o mundo acabou. Não, vamos combater, vamos erguer a cabeça e vamos seguir em frente. E foi o que eu fiz. Eu acho que era março, abril, quando eu comecei a pesquisa, né, do diagnóstico, enfim, que vinha surgindo. E em setembro eu já tinha feito a cirurgia. Este câncer traz uma questão delicada para os homens em geral: o preconceito contra os exames preventivos, especialmente o exame de toque. Mas pelo menos nas ruas percebemos que este velho tabu está perdendo força. Uma alimentação saudável, pratico atividade física e procuro fazer o exame pelo menos uma vez por ano, né? Tem muito preconceito ainda, né, com a questão do exame. Azar de quem tem. Eu não tenho preconceito nenhum. Tem muitos que não aceitam, né? Mas eu, no meu ponto de vista, tem que fazer, porque é uma coisa assim que a gente vê que é muito complicado e difícil, né? Normalmente, todo ano. Inclusive, sim. Semana que vem já está marcado para ele e para mim os meus exames e para ele os exames dele. Ainda assim, existe uma minoria que não se preocupa tanto com a prevenção. Só vou, se caso, em último caso, eu procurei a medicina, que eu vejo que eu estou com problema. Até agora eu sei que eu estou normal, estou bem, graças a Deus. O Denis discorda desse pensamento. Hoje ele está curado, mas o sucesso do tratamento se deu porque ele fez o diagnóstico ainda na fase inicial do câncer, o que reforça ainda mais a necessidade de acompanhamento médico e de exames preventivos. A combinação dos dois exames, ou seja, o exame sanguíneo mais o toque retal, emprestam uma sensibilidade muito maior. Caso a caso, e dependendo da forma como tu lida, como tu trata, quanto antes tu lidar, quanto antes tu buscar algum tratamento ou buscar uma prevenção, maior vai ser a tua chance de tu ter um resultado melhor e feliz no final disso tudo. Eu vim até o consultório do Dr. Carlos Antonello, que é especialista na área de oncologia, e vai conversar conosco sobre prevenção e tratamento do câncer. Então, doutor, eu começo te perguntando qual a importância da mulher fazer o autoexame além da mamografia para conhecer o corpo dela. O autoexame é fundamental. Nós sabemos que toda mulher deve realizar o autoexame das mamas de forma rotineira. Porém, algo que é imprescindível é a mulher saber que o autoexame não substitui o acompanhamento ginecológico rotineiro e a realização do exame da mamografia, principalmente após os 40 anos. Doutor, para as mulheres a partir dos 40 anos é recomendado a mamografia de rastreamento. Por que existe essa recomendação? Nós estamos no mês Outubro Rosa. O Outubro Rosa é o mês da conscientização a respeito do câncer de mama. Sabemos que o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres no nosso meio. E ao mesmo tempo é um câncer que apresenta um elevado índice de cura, desde que se faça um diagnóstico precoce. A mamografia vem justamente favorecer a descoberta precoce dessa doença. Nós sabemos que o câncer
câncer de mama descoberto no estágio inicial apresenta um índice de cura superior a 90%. E doutora, a gente está vendo muitos casos também de mulheres jovens que têm a doença. Por que é recomendado o exame a partir dos 40 anos só? Nós sabemos que a partir dos 50 anos é onde ocorre a grande incidência do câncer de mama. Do 40 aos 50 anos ocorrem 20% de todos os cânceres de mama. Também existe câncer de mama em idades menores, porém a incidência é muito menor. O risco de uma mulher jovem desenvolver o câncer de mama é muito pequeno. Então, com finalidade de rastreamento populacional, nós iniciamos a procura da doença a partir do momento que ela é mais incidente. E doutor, falando agora de prevenção do câncer, além de fazer esses exames, o que mais a mulher pode fazer para se prevenir? Nós sabemos que a mamografia é o exame diagnóstico que serve na prevenção secundária, com finalidade de descobrir o surgimento da doença. Porém, nós sabemos que existem fatores de risco que levam ao desenvolvimento da doença. E aí é onde a gente atua na prevenção primária. Sabemos que alimentação inadequada, excesso de gordura, baixo consumo de frutas, verduras, vegetais, falta de atividade física, esses são fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer. Obesidade, álcool, também são outros fatores de risco. Aquela mulher que tem uma história familiar, onde a mãe, ou uma irmã, ou um parente próximo apresentou câncer de mama, também tem que ter um cuidado mais especial. Ela apresenta uma chance maior de desenvolver o câncer de mama. Porém, independente da história familiar, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar a mamografia. Doutor, durante o programa a gente também viu uma reportagem sobre prevenção do câncer de próstata, já entrando no clima do Novembro Azul. Qual é o alerta para os homens? O Novembro Azul, esse seria o mês da saúde do homem. Nós sabemos que o câncer de próstata é o câncer que mais afeta os homens. Esse é um câncer que todo homem a partir dos 50 anos deve procurar um urologista para realizar uma descoberta precoce da doença. Ou aquele homem que tem uma história familiar, um pai, um irmão apresentou o câncer, deve procurar a partir dos 45 anos. O câncer de próstata também é uma doença, quando diagnosticado no estágio inicial, apresenta um alto índice de cura. E doutor, o receio dos homens em fazer esse exame, ele dificulta o diagnóstico da doença? Exatamente. Nós sabemos que a gente vive numa sociedade que existe muito preconceito, muitos pensamentos equivocados, e isso tudo, campanhas de conscientização e a exposição quanto à importância da descoberta precoce, favorece a desmistificação desse tipo de situação. E doutor, além do exame, o que mais pode ser feito para prevenir a doença? O câncer de próstata é um câncer que também tem a relação com a obesidade, ingesta inapropriada de alimentos, com excesso de gorduras, excesso de carne animal, também o álcool. Nós sabemos que a atividade física é um fator de prevenção, mas o principal é todo aquele homem, após os 50 anos, procurar um atendimento especializado. O médico especialista vai saber o momento certo da realização dos exames e como proceder com a finalidade diagnóstica desse tumor. Então, doutor, obrigada pelas suas informações e pela participação em nosso programa. E fica aí o alerta para você, homem, para você, mulher, cuide da sua saúde. O Vida em Equilíbrio fica por aqui, mas você pode rever o nosso programa através de youtube.com/tvfevale. Até a próxima!